Olá, meninas! Espero que todas estejam bem. Para facilitar o nosso trabalho, decidi gravar a tela e assim vocês conseguirão realizar a atividade que estabelecemos na última reunião. Aqui temos como exemplo o tema da Cristiane. O tema provisório dela é Atuação da enfermagem relacionado ao conforto para pacientes em cuidados paliativos. Como questão norteadora, o que as evidências científicas disponíveis abordam sobre assistência de enfermagem prestada ao conforto do paciente em cuidados paliativos? Para elaborar essa pergunta norteadora, foi necessário utilizar a estratégia PICO, que tem como P paciente, I interesse e o CO contexto. Então, o P da questão norteadora seria pacientes em cuidados paliativos, o I, o conforto, e o CO, assistência de enfermagem. Para que a gente faça as estratégias de busca, é muito importante que a gente busque primeiro pelos descritores. Na área da saúde, nós utilizamos os DECs. Então, eu vou procurar no Google pelo DEX e aí nós vamos encontrar os termos corretos para que a gente realize uma pesquisa nas plataformas. Então, o DEX, Descritores em Ciências da Saúde, ele traz para nós, assim que a gente entra, um campo de pesquisa, que pode ser para qualquer termo, termo exato, ID do descritor, código hierárquico ou qualquer qualificador. Nesse caso, nós vamos pesquisar por pacientes e vamos fazer a busca para qualquer termo. Sendo assim, foram encontrados 61 resultados. Nós não queremos pacientes internados, pacientes oligossintomáticos, triagem, nós queremos pacientes. Então, devemos procurar pelo termo que mais se assemelha. E aqui, como vocês podem notar, nós temos descritores em português, inglês, espanhol e em francês. Nós vamos preencher aquela tabela com os termos, ou melhor dizendo, os descritores em português, inglês e em espanhol, porque são as línguas que escolhemos para a nossa revisão integrativa. Ainda não encontramos. Pronto. Esse é o descritor em português que nós vamos utilizar. Então, eu vou copiar aqui pacientes, vou levar para a nossa tabela e eu vou aproveitar e vou copiar o termo alternativo de pacientes. Nesse caso, eu gostaria de utilizar paciente, o termo em singular. Aproveitando que estamos ainda falando sobre pacientes, vou copiar os descritores em espanhol e em inglês, tanto o descritor geral como o termo alternativo. Então, aqui a gente consegue ampliar a busca do inglês e do espanhol. Mesmo tendo um descritor em inglês no DEX, ele não é exatamente igual ao Mesh que a gente utiliza na plataforma PubMed. Eu vou explicar nesse vídeo como vocês devem fazer para realizar a busca na PubMed. E em espanhol também. Não houve muita variação no termo. Vamos voltar, porque precisamos de cuidados paliativos. Então, lá em DEX, nós vamos procurar aqui no campo de busca por cuidados paliativos. Vieram 4 resultados. Então, o que mais se assemelha ao que a gente está buscando é o resultado 3 de 4, cuidados paliativos. Então, eu vou deixar no mesmo campo de população. E como termo alternativo, cuidado paliativo, no singular.
Poderia ser outro termo? Poderia, mas pelo que a gente quer na literatura, o que a gente está buscando é o que mais combina. Depois a gente vai procurar então por interesse e por contexto. Então, eu vou seguir para as etapas do inglês e espanhol aqui. Tudo isso para a gente não perder a viagem, de não ficar indo e voltando, indo e voltando. E como o termo alternativo de palliative care são sugeridos vários, a gente pode copiar todos. Não quer dizer que nós vamos fazer as estratégias de busca com todos, mas temos opções. E agora em espanhol, cuidados paliativos, então não sofreu variação, modificação. E também cuidado paliativo aqui não teria como em português no singular. Então a gente copia por todos e não necessariamente usaremos todos. Ótimo. Agora nós vamos pensar no interesse, o conforto como um descritor. Então, aparece aqui para nós conforto do paciente, cuidados paliativos na terminalidade da vida. E aí, ele traz como termo alternativo cuidados de conforto, animais de terapia. Então, o que mais pode se assemelhar aqui é o descritor conforto do paciente, assistência em conforto. Então, vou copiar aqui. Então, esse é o nosso interesse, o conforto do paciente, ou como termo alternativo, assistência em conforto. Vamos ampliar para o espanhol e para o inglês. Patient comfort. E como termo alternativo, vamos copiar todos, se for necessário o uso deles. E o espanhol. Comodidade del paciente. E como termo alternativo, cuidado de comodidade e cuidados para el bienestar del paciente. Ok. E o contexto foi delimitado como assistência de enfermagem. Então, vamos buscar pelo descritor. Assistência de enfermagem. Ele vai buscar por qualquer termo. Então, a gente encontra cuidados de enfermagem, enfermagem domiciliar, planejamento da assistência ao paciente e assistência centrada no paciente. O que mais se assemelha são cuidados de enfermagem e, como termo alternativo, assistência de enfermagem. Vamos ampliar para o espanhol e para o inglês. Opa, fiz no campo errado, agora sim. E os termos alternativos também. E no inglês, nursing care, e os termos alternativos. Ok, a partir de agora, nós vamos brincar com as plataformas. Mas antes da gente buscar pelas plataformas, é importante que a gente preencha também os descritores que podem ser utilizados na PubMed. A PubMed utiliza dos meshes. Então, eu vou abrir o site para que a gente consiga fazer juntos a busca.
Vou procurar por Mesh PubMed. Então, o site traz para nós direto Mesh, porque eu fiz essa busca no Google direto. Então, aqui a gente pode alternar para outros tipos de finalidades. Então, no caso, eu quero Mesh, porque esse é o descritor que é utilizado na base PubMed. Então, nesse caso, se eu escrever enfermagem, ele não vai encontrar esse descritor aqui, porque ele é todo em inglês. Olha lá. Ele fala que essa busca não foi encontrada. Mas se eu procurar por nursing, ele vai encontrar esse termo, esse descritor. Então, aqui ele já traz o descritor e o seu conceito. E ele tem 98 resultados. Todos os resultados são interrelacionados com nursing. Então, nesse caso, para que a gente consiga encontrar com mais facilidade os matches, eu vou utilizar do recurso do descritor DEX em inglês. Então, eu vou procurar por patients e vou ver o que eu encontro lá em Mesh. Pronto, encontramos 14 resultados só com patients. Então, eu vou clicar em cima de patients, porque ele veio esse termo específico, e ele traz um conceito do que é patients. Aqui ele ainda traz o entre termos, que seriam os termos alternativos. Então, nós vamos copiar. E eu vou copiar só o patient, que é o nosso foco. Nós não estamos focados no cliente aqui nesse momento para busca. Poderia ser cliente? Poderia, mas não é a nossa intenção. E como o outro descritor é palliative care, eu vou aproveitar para procurar aqui. Ele também encontra 3 resultados. Então, palliative care vem como um cuidado para alívio de sintomas. Nossa, como você entende tudo isso? Eu posso utilizar do recurso do tradutor. Então, para ficar mais fácil, a gente pode fazer assim, para ter certeza da definição desse descritor. Cuidado paliativo, ele define como cuidados que aliviam sintomas sem curar a doença subjacente, tá? Esse descritor ele foi lançado em 96, aí aqui ele mostra todos os outros termos que podem ser utilizados como alternativos, que são chamados de entry terms. Então, eu vou voltar ele para o inglês só para a gente copiar corretamente. Palliative care. E como termo alternativo, a gente tem todos esses entre termos. Ok. E como interesse, a gente tem o conforto do paciente. Então, aqui seria o patient comfort. Vamos ver se no Mesh ele encontra dessa forma como a gente encontrou o index. Ok, encontramos. E pelo visto foi o primeiro termo, ou o único termo que ele encontrou. Então, vamos utilizar. Como contexto, nós temos a assistência de enfermagem ou nursing care. Aqui nós encontramos 5 resultados: nursing care, nursing, patient care planning e primary nursing. Então, nós gostaríamos que fosse nursing care. Ai, não tenho certeza. Posso vir no tradutor, traduzir para o português e ver qual é o conceito. São os cuidados prestados aos pacientes pelo pessoal do serviço de enfermagem. Então, a gente copia na íntegra em inglês, para que não haja nenhuma dificuldade na busca depois da PubMed. E eu posso copiar, se houver necessidade de uso, né, os entre termos. Ok.
Então, aqui nós temos todos os descritores para a realização das estratégias de buscas nas plataformas. Então, eu vou começar pelo Dex Português e eu vou utilizar esses descritores aonde? Na Biblioteca Virtual de Saúde. Então, eu tenho aqui um Excel preparado com uma coluna para cruzamento, detalhamento da busca, o link, os filtros que foram utilizados e as quantidades de artigos que apareceram com a busca que eu fiz. Então, nesse momento, a gente utiliza dos operadores booleanos. E aqui no cruzamento, o pesquisador que vai definir se ele vai querer brincar com mais escritores ou não. Então, vai ficar mais claro a partir de agora. Vou procurar aqui por BVS. E nós vamos fazer a busca com os descritores. Então, isso vai ser feito para inglês, português e espanhol na BVS. Você pode utilizar o descritor em português, que nós encontramos no Google. E você também pode procurar em outras plataformas. Nós vamos utilizar dos meshes somente na PubMed. Existem plataformas que têm outros tipos de descritores. Então, para que a gente faça busca nessas outras plataformas, é importante conhecer todo o sistema. Nesse momento que a gente entrou no portal regional da BVS, nós vamos clicar em busca avançada. Na busca avançada, é possível que a gente utilize os operadores booleanos por meio dessa ferramenta que ele permite o acesso. Então, aqui nós vamos procurar por pacientes. E como faz parte do nosso P da estratégia Pico, nós vamos colocar aqui END, cuidados paliativos, que é outro descritor. Por que será que eu estou utilizando aspas? Porque é um termo que é composto por duas palavras. Se eu deixo em aberto, dificilmente a minha busca vai ser correta, ou melhor dizendo, vai ser feita com exatidão. Então, eu posso ter perdas nessa fase. Para que isso não aconteça, a gente utiliza das aspas. Então, a gente utiliza aqui o operador booleano AND de somatória, porque na estratégia PICO, o P de população são pacientes e cuidados paliativos. O nosso interesse, conforto do paciente. E o nosso contexto, cuidados de enfermagem. Ou assistência de enfermagem. Então, eu vou utilizar o assistência de enfermagem e depois a gente faz um cruzamento com cuidados para ver o que acontece. E aqui eu vou clicar em pesquisar. Foram encontrados somente 4 artigos. E isso que a gente ainda nem fez o filtro. Então, aqui na lateral, eu vou procurar por idioma, inglês, espanhol, né, e português nos últimos 5 anos. A busca foi limitada, então a gente encontra 3 artigos somente. Como nós encontramos somente 3 artigos, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? A gente vai copiar o link e a gente vai colar no Excel. Importante lembrar que o pesquisador ele precisa rodar as buscas nas plataformas no mesmo dia. Porque hoje um pesquisador lançou um artigo e amanhã outro pesquisador lançou. Então a sua busca não vai ser igual. Se a gente for fazer análise dos resultados, então análise dos artigos depois, e a gente for buscar novamente por eles, vai ter modificação dentro dessas plataformas. Então é importante que a gente salve o link e dê preferência por realizar essa busca no mesmo dia nas diferentes plataformas. O cruzamento a gente pode copiar o que está escrito aqui em cima. Então, essa é a nossa string, é o nosso cruzamento. E os detalhes da busca a gente pode procurar aqui na própria plataforma. Isso também é muito importante de ser gravado.
Os filtros, nós utilizamos aqui os anos 2018 a 2023, na língua português, inglês e espanhol. E a quantidade de artigos que a gente encontrou foram 3. Então, eu registro aqui. Não satisfeita com essa busca, eu vou fazer uma outra busca. Então, vou fazer um outro cruzamento de descritores. Uma outra string. Então, eu venho em busca avançada. E aí, eu vou procurar por... Vou utilizar agora o termo alternativo, paciente e cuidado paliativo. Então, aqui eu vou colocar paciente and cuidado paliativo. Naquela outra busca a gente fez no plural. Como interesse, assistência em conforto. Ou e and, né? Não é or, é and, porque a gente está acrescentando aqui o contexto, cuidados de enfermagem. Se vocês quiserem, a gente pode também fazer assim: assistência em conforto or conforto do paciente. Por que aqui eu posso fazer assim? Porque o operador booleano, ele me permite, no interesse, buscar pelo termo geral e o termo alternativo. Nesse caso, a gente vai rodar só para ver como que vai sair o resultado. Foram encontrados 21 artigos. E aí a gente pode utilizar do filtro inglês, português e espanhol nos últimos 5 anos. Opa, faltou os últimos 5 anos serem clicados. Nós encontramos 16 artigos, um número interessante de artigos. Então, a gente vai copiar aqui a busca. Nós vamos copiar o detalhe da pesquisa, o link de preferência, o filtro foi o mesmo e a quantidade de artigos 16. Eu posso ainda fazer mais um cruzamento, então eu vou inserir aqui mais uma linha. Opa, eu quero ao contrário. Então, eu posso fazer quantas estratégias de busca eu quiser. Quem vai falar que é o limite é você mesmo. Então, vamos lá. Busca avançada. Aqui saíram 6 artigos. Aí eu preciso filtrar para português, espanhol e inglês nos últimos 5 anos.
Aí eu vou copiar o link. A busca que foi feita, a estratégia de busca. E, por último, o detalhe da busca. Ok. Agora, eu acho que é o suficiente. Então, aqui nós temos, deixa eu atualizar aqui a nossa soma. Pronto. Então, temos 24 artigos com essas estratégias de busca. Agora, nós vamos utilizar o Mesh. Então, nós vamos na plataforma PubMed. E aqui a gente vem em Advanced, que significa avançado. Aqui a gente consegue utilizar também o operador booleano. Então, a gente pode adicionar AND, OR e NOT. Então, aqui nós vamos procurar pelo mesh e vamos utilizar Patients Palliative Care. Aqui a gente pode utilizar também no recurso das aspas. E aí eu clico em adicionar. Depois nós vamos colocar o interesse, que é Patient Comfort. E nós vamos colocar AND também. Se eu quiser alterar para OR, aí ele vai me dando as opções, o NOT, mas eu quero AND. E aqui embaixo, no Carry Box, já aparece como que está saindo a sua busca. E por último, o contexto, Nursing Care. Aí nós vamos rodar a busca. Vamos pesquisar. Foram encontrados um resultado somente com essa estratégia de busca. Pode ser que limitou muito, tá? Então, a gente vai copiar de que forma aqui? A gente vai copiar o link. Eu vou abrir aqui uma cópia só para vocês verem como eu alimentaria essa planilha, né? Então, aqui eu teria que alterar a data para o dia de hoje. Aqui seria o link. O filtro, a gente nem utilizou filtro, mas vamos ver se esse arquivo salvaria. Salvaria, ó, é um artigo de 2020. Mas o nosso filtro também seria os anos 2018 a 2023 e as línguas inglês, português e espanhol. A quantidade que apareceu de artigos foi uma. O detalhamento da busca, então a gente pode copiar por aqui. E o cruzamento pode ser o mesmo, porque a gente não encontra a gente não encontra muitos resultados. Então, eu vou voltar em Advanced e eu vou modificar minha pesquisa. Pelo fato de aparecer um artigo só, me espanta um pouco. Pode ser que eu limitei demais a minha busca. Então, eu vou utilizar patient no singular e palliative care. Vou manter esse termo, não tem problema eu fazer assim. E eu vou colocar 100 aspas para vocês verem como é que vai sair. Vamos ver se a gente encontra algum artigo. Encontrou um artigo, na verdade, encontraram 166 resultados. Então, eu limitei demais da última vez. Dessa vez deu certo. Então, agora a gente vem em filtro, 5 anos, inglês, português e espanhol. Eu acho que ele já estava ativado.
por isso que apareceu apenas 166. Então, eu vou desativar, vou resetar. E aí a gente vai ver qual é de fato a quantidade de artigos que vieram. 426 resultados. Excelente. Então, a gente vai filtrar agora 5 anos e tem que ser assim. Cada filtro que você seleciona separadamente. Depois a gente vai escolher pelas línguas. Inglês, aí ele atualiza. Em português, em espanhol. Pronto, 166 resultados. Então, vou copiar aqui no campo. Vou incluir mais uma linha. Os detalhes da busca a gente pode copiar o mesmo item do cruzamento. O link. Os filtros foram os mesmos e a quantidade foram 166 artigos. Excelente. Aqui eu vou somar mais F5. Aí, 167 artigos. E é isso, meninas. Essa é a primeira tarefa. Aí vocês vão fazer isso para BVS, inglês e espanhol e para PubMed. Essa é a primeira etapa. E pode fazer para o Google Acadêmico se vocês quiserem também. Depois eu gravo um outro vídeo para mostrar como faz no Google Acadêmico. Ou vocês podem procurar no YouTube, que tem muitos vídeos legais explicando sobre isso também.